Um bom dia, um feliz sábado. Que privilégio estar com vocês nessa manhã para adorarmos juntos ao Senhor. Bom, eu resolvi falar aqui hoje sobre ser um adorador até o fim. Por que até o fim? Nós estamos envolvidos nos 10 dias de oração. Os 10 dias de oração vieram com o tema do eventos finais. E eu achei legal porque, conversando aqui com o pessoal, antes de colocar o slide lá em cima, me informaram que vocês estão com um plano magnífico de oração. Não são só 10 dias de oração, mas são 3 vezes 10, são orar 3 vezes ao dia, seguindo o exemplo de Daniel, né? Então, se você não sabia disso, fique sabendo que a igreja do Iguatemi está orando nesses 10 dias 3 vezes ao dia. Logo pela manhã, no momento que você desperta, acorda, você, para a sua devoção pessoal, busca orar ao Senhor. Depois, ao meio do dia, talvez onde você trabalha, na sua casa, você tome um tempo para se ajoelhar e orar ao nosso Deus. E ao final do dia, novamente, voltando para o seu lar, em família, faça o culto, ore, busque ao Senhor. Eventos finais, esses são os temas. E talvez não houvesse melhor tema para se falar nesses 10 dias, porque nós estamos em meio ao grande conflito. O grande conflito, sim, a luta entre o bem e o mal, a maior guerra de todos os tempos. Sabe, quando a gente fala em conflito, no grande conflito, eu falo qualquer conflito, é difícil, mesmo sabendo que o maior conflito não é uma guerra, não são luta com armas, mesmo sabendo disso, não tem com a minha mente fugir à Segunda Guerra Mundial. Não sei se você pensa assim também, você lembra da Segunda Guerra Mundial quando se fala em conflitos, para mim vem à minha cabeça. Não era vivo nessa época, fique bem claro para vocês. Tá? Não lembro de nada que aconteceu, mas eu gosto de história e eu conheço um pouquinho. E quando eu falo do conflito da Segunda Guerra, eu lembro de 2 homens que participaram desse conflito. 2 homens que não se conheceram, nunca se viram, nunca ficaram sabendo um do outro, mas fizeram diferença em seus batalhões, fizeram diferença no seu exército onde eles serviram. Se você olhasse para os seus uniformes, você diria que eles eram inimigos. Esses 2 homens, um pouco mais famoso, Desmond Doss, aqui o da direita. Tem até um filme agora, né? E um livro. O outro, Franz Hazel, alemão. Um norte-americano e um alemão. Os 2 adventistas. Os 2 não pegaram em arma durante a Segunda Guerra Mundial. Se você olhar para os seus uniformes, você diria que eles eram inimigos. Porém, durante toda a sua vida, os 2 lutaram pelo mesmo exército, o exército do Senhor. Testemunharam em meio à provação. Um era chamado de covarde, o outro de comedor de cenoura. Esses 2 homens, como eu falei, nunca se conheceram, mas hoje eles estão lado a lado na minha estante. Um como o livro O Soldado Desarmado e outro com o Milcairão ao teu lado. 2 homens servem de exemplo. Aí eu pergunto o seguinte: em meio à luta, em meio à guerra, quando eles eram prisioneiros, eles deram testemunho. Agora eu vou perguntar para você, eu vou perguntar para mim também. Nós hoje, em meio à paz, conseguimos dar o testemunho que esses homens deram? Estamos preparados para enfrentar a grande crise final que está chegando? Talvez esteja já começando em meio a nós. Estamos prontos para isso? Para enfrentar o grande conflito? E que conflito é esse? Abra sua Bíblia, Apocalipse 12.
Apocalipse 12, verso 17. Texto bem conhecido seu e meu. Apocalipse 12, 17 diz assim: E irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Espera aí. Quem é o dragão? Me ajudem aí, quem é o dragão? Satanás, o inimigo de Deus, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Ele irou-se contra quem? A mulher. Quem é a mulher? E quem mais ele se irou? Sua descendência. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Por que o dragão se irou contra a mulher? Seria muito fácil responder, lendo somente o texto superficialmente, que ele se irou porque a mulher e a sua descendência guardavam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas seria muito superficial. Sabe por que o dragão se irou contra a mulher? Vamos mexer na Bíblia hoje, tá? Mateus 4, verso 8 a 10. Mateus, capítulo 4, verso 8 ao verso 10. Diz assim: Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Meus queridos, o grande conflito está em torno da adoração. A grande batalha, a grande guerra é uma luta por adoração. O diabo quer ser igual a Deus, ele quer a minha e a tua adoração. Ele quer ser adorado. O danado se atreveu a pedir adoração a Jesus. Por que você acha que ele ia querer menos da gente? A gente fica pensando, como é que o cara pede adoração para Jesus, né? O próprio Deus. Então, a grande batalha, a grande luta é em torno de quem você adora. Em torno de quem eu adoro. Essa é a luta. Este é o grande conflito. Apocalipse 13, 15, né? Você conhece? Ali diz que será feita a imagem. A segunda besta fará uma imagem da primeira e exigirá adoração. Aquele que não adorar será morto. A pressão virá. Nós estamos numa iminente crise. A perseguição está aí. Logo, logo. Mas hoje está tudo tão fácil, tão fácil, tão fácil. É até fácil ser cristão. Está tudo tranquilo, tudo em paz. Claro, existe crise, existe um pouquinho de desemprego, aquela coisa assim. Mas, meus queridos, hoje ser cristão é até, vamos dizer, status para alguns. É até status para alguns. Mas virá o dia que a segunda besta fará a imagem da primeira. Eu vou me atrever a perguntar, quem é a segunda besta? Fala, pode falar alto. Quem é a segunda besta? Estados Unidos da América. Quem é a primeira? Igreja Romana. Nós vamos mas no final eu vou voltar a esse tema só. Mas o grande perigo, meus queridos, você pode não acreditar, mas é mais fácil do que você pensa você se pegar adorando não a Deus. E quando você não adora a Deus, não importa o que você adora, se é você mesmo, se é seu trabalho, se é o dinheiro,
se é um artista, se você tirou a adoração de Deus, o inimigo atingiu o seu objetivo. Ou você adora a Deus, ou o inimigo de Deus. Nós vamos falar um pouquinho de adoração, voltando ao princípio. Vamos trabalhar um pouquinho agora lá em Gênesis. Os nossos próximos textos estarão lá em Gênesis. E você vai poder abrir comigo Gênesis 2, verso 16. Gênesis capítulo 2, verso 16 e verso 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente... Você reparou o que era adoração no jardim? O processo de adoração no jardim era obediência. Deus é o dono de tudo, né? Não é isso que diz Salmo 24:1? Do Senhor é toda a terra e todos que nela habitam. Deus era o dono de tudo. Ele faria com aquilo, com tudo, o que ele quisesse. Ele podia muito bem ter invertido o texto a sua frase para o casal edênico. Mas não. Ele podia ter dito: olha, vocês podem comer de uma árvore só. Tudo é meu. Então agora vocês poderiam comer só dessa árvore aqui. Só dessa aqui. Só da árvore do genipapo. Alguém já perguntou genipapo aqui? É ruim demais. É que nem ferro. Ele podia dar uma árvore boa, né? Você pode comer só manga, só essa manga, só manga. O resto tudo não pode mais, vai viver de manga. Vai ficar amarelo, tanto comer manga. Mas não. Ah, mas ele ia enfraquecer se comesse só manga. Ou podia comer só da árvore da vida. Não, você tem a árvore da vida, vai deixar você viver a vida internamente, então só a árvore da vida. Mais nada. Mas Deus é tão bom, que Ele diz: tudo é meu, vocês vão comer de tudo. Só dessa aqui não. Essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, essa aqui é só minha. É só minha. A árvore não era venenosa, sabe? Ela não tinha veneno em si mesma. Ela não... É na questão de conceito, era aprovação, está aqui. Adoração, obediência. Mas o que aconteceu? Você sabe muito bem, né? Afinal de contas, nós estamos hoje aqui, né? Nesse mundo de pecado por causa disso. Eles não obedeceram. Sabe o que eles fizeram ali? A gente vai pensando, qual o mandamento que eles quebraram, né? Uma coisa tão simples, qual o mandamento que eles quebraram? Eles roubaram algo que não era deles. Eles roubaram a Deus. E a consequência foi o quê? Foram expulsos do jardim. Para eles parecia o fim. O fim. Eles começaram a ver as coisas morrerem, murcharem, houve o sacrifício do primeiro cordeiro. Chegou o fim. Mas graças a Deus, Gênesis 3,15 nos mostra a esperança. Eles saíram tristes lá de dentro, mas havia esperança no coração deles, porque a misericórdia de Deus ela é infinita, e eles saindo de lá, eles trouxeram a esperança de um Deus que morreria por eles, aquele mesmo Deus que os visitava todo dia na viração do dia, fazia o pôr do sol, né? O culto familiar, né? Ali naquele momento, iria morrer por eles. A esperança da salvação. Tiveram seus filhos, 2 filhos, e aí novamente vem um processo de adoração nesse momento. Aqueles filhos, agora crescidos, tinham que adorar. E como é que se adorava naquele tempo? Como é que se adora sempre, né? Naquele tempo. Se levava
uma oferta ao altar do Senhor. Só que tem um segredo nessa questão de ofertar, de adorar com uma oferta. Quando você contrata alguém, eu vou fazer uma analogia bem simplória, viu? Me perdoem. Quando você contrata alguém, você vai fazer uma reforma na sua casa, quem é que decide como será feita? Claro que hoje tem arquiteto, tem engenheiro, tudo, mas quem decide é o dono. Se eu quero. Esse dia, o Leandro e o Eric, meus dois meninos, um faz engenharia e arquitetura. Nós estávamos fazendo algumas ideias hipotéticas, né? E uma delas é o seguinte: ó, o dono sempre tem razão. Se o cara chega e diz assim, ó, no meio da minha sala eu quero uma parede, é incoerente, mas se o cara manda, você vai e faz. O cara está pagando, eu vou pagar, mas eu quero uma parede no meio da minha sala, pela metade, só se você faz. O ser a ser adorado decide como será adorado. E naquele momento, a oferta para ser dada de Caim e Abel, vamos ler o texto. Vamos ler o texto aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis 4. Já está aberto aí na outra página, Gênesis 4, versos 3 a 5. Diz o seguinte: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das premissas do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Por que ele gostou da oferta de Abel e não de Caim? Por que ele aceitou a oferta de Abel e não de Caim? Porque Deus tinha pedido a oferta como Abel entregou. Aquele sacrifício representava a morte de Cristo, que iria pagar o pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tinha que ser um cordeiro. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E até onde eu saiba, pepino, abóbora, chuchu não tem sangue. E eu não sei se alguém pode se agradar de chuchu, né? Nem eu me agrado, como é que Deus vai se agradar, né? Mas tem gente que gosta de chuchu, tudo bem. Mas para sacrifício não serve. Para sacrifício não serve. Para oferta não serve. Mas, pastor, foi uma coisa tão pequena que Caim fez. Tão pequena. Ele trouxe o melhor da terra. Caim não trouxe o melhor da sua terra? Ele trouxe o melhor. Trouxe o que havia de melhor. Mas escuta uma coisa, grava isso na tua cabeça. Deus nunca pediu o teu melhor. Ele pediu você. Deus não quer simplesmente o melhor que você pode dar. Ele quer você. E você, sendo de Deus, faz o que Ele pediu. Caim sabia muito bem. Algumas pessoas, um dia um irmão chegou para mim: pastor, eu acho que foi muito forte o castigo de Caim. Só que Caim fez isso como um ato de rebeldia. Ele sabia. Livro Patriarcas e Profetas, página 40. A senhora White diz que ele sabia, ele entendia, ele tinha ciência do que Deus queria, mas mesmo assim, não fez. Esse é o grande problema de muitos entre o povo de Deus hoje. Sabem o que Deus quer deles, sabem o que Deus espera, têm ciência disso, mas não fazem. Deus requer estrita adoração, mas não é adorado porque não faz como Ele quer. Depois vem Noé. Vamos ler um pouquinho sobre Noé? Gênesis 6, verso 3, 8 e 22. Gênesis 6, verso 3, verso 8 e verso 22. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Verso 8 agora.
Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E verso 22, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Bom, primeiro, Deus veio e falou com Moisés. Pediu algo estranho. Disse: Noé, constrói uma arca. Senhor, o que é uma arca? É um grande barco. Então, ok, o que é um barco? Serve para boiar em cima da... Porque, desculpa, eu estou imaginando o diálogo, porque na época não tinha grandes rios, mares, não havia necessidade, era terra. Era terra. Nem chover, chovia. Ia vir chuva. Tá, Senhor, o que é chuva? Vai cair água do céu, vai sair água de baixo. A explicação, o Moisés aqui resumiu, mas foi essa a explicação. Constrói. Porque haverá 120 anos de graça. Algumas pessoas, até hoje, acreditam que essa ordem, quando Deus falou de 120 anos, é porque ninguém viveria mais de 120 anos. Era o limite da vida humana. Não, era o limite que Deus deu para que viesse o dilúvio. Então, daqui 120 anos vem o dilúvio. Faça o barco. Noé achou graça diante de Deus e fez o barco, conforme Deus tinha ordenado. O interessante, meus queridos, é que Noé, assim como os demais homens daquela época, eram homens ricos. Você sabia que antes do dilúvio, ouro, pedras preciosas, tinham por cima da terra? Hoje é tudo em caverna, é tudo em buraco, né? Para achar ouro, tem que buscar numa mina, né, de ouro. Tem que buscar num buraco, menos aquela do Eike, né? Do Eike lá cavaram, não acharam ouro. Não sei como ele pagou por aquilo lá, mas não tinha ouro. Mas tem que cavar, buscar. Mas antes de dilúvio era tudo sobre a terra. Era tudo. Você chutava diamante, chutava esmeralda, como se fosse pedra. Jogava chimpa, né? Coisa assim, com pedras preciosas. Eles eram ricos. Noé investiu tudo o que tinha na arca. Vendeu seus bens, porque não era fácil. Era um barco gigantesco. Ele teve que contratar empregados para construir a arca, porque ele e sua família não daria conta. E durante 120 anos, eles pregaram do iminente final do mundo. E muita gente pregou com ele, sabia? Literalmente, muita gente pregou a arca com ele lá, anunciava. Muitas pessoas que nem acreditavam na mensagem anunciavam. Outros acreditavam, mas desistiram. E eu fico pensando, por que só Noé e sua família entrou na arca? E os outros que trabalharam, por que não entraram? Pensando sobre isso, quando eu fazia esse sermão, e estudando um pouquinho, lendo o Espírito de Profecia, eu cheguei a uma conclusão. Ninguém mais entrou na arca porque ninguém mais investiu o que tinha na pregação. Ninguém mais deu do que era seu. Ninguém mais fez parte daquilo. Muitas pessoas pregam hoje, meus queridos, mas não entram de corpo e alma. Sabe que a maioria das pessoas não entrou na arca por egoísmo. Por egoísmo. Porque não queriam perder aquilo que tinham, porque eles ainda tinham algo. Eles tinham riquezas, eles tinham suas coisas, e eles não queriam deixar aquela riqueza, aquele egoísmo, aquilo que era seu, para entrar numa arca. Eles nem sabiam se ia acontecer mesmo, eles não acreditavam. Os únicos que entraram na arca são aqueles que investiram nas suas coisas. E isso me traz um pouco de medo no nosso povo. O quanto nós estamos investindo na mensagem hoje. O quanto você investe na mensagem, o quanto eu invisto na mensagem. O meu tempo tem sido investido para anunciar o retorno de Jesus? Tem sido investido o meu tempo para anunciar a volta de Jesus? Falar para as pessoas? Será que as pessoas sabem que eu sou adventista do sétimo dia?
Eu fui pastor durante 6 anos na cidade de Novo Hamburgo. E eu me surpreendi um dia com uma coisa, porque Novo Hamburgo ali é uma cidade de 250 mil habitantes, né, Márcio? Márcio é natural de Novo Hamburgo. E tem muita igreja, mas muita igreja adventista. Tanto que eu morava ali, todo dia que eu saía à rua, se eu precisava ir no centro fazer algo, ir no banco, comprar algo, sempre que eu saía à rua, 4 ou 5 pessoas adventistas eu encontrava pela rua. Fora as que eram de outros distritos que eu não conhecia. Mas eu encontrava, tudo bem? Sempre encontrava gente. Mas eu me surpreendi um dia que eu estava falando com uma pessoa, e eu falei que eu era pastor da igreja adventista do 7º dia. E a pessoa assim, nunca ouvi falar. Eu falei, mas como é que... minha cabeça é a seguinte, como é que tem alguém hoje no mundo que não ouviu falar da igreja adventista? Nós temos TV, temos rádio, temos tudo. Como é que tem gente que não ouviu falar? Sabe por quê? Por melhor que seja, por mais maravilhoso que exista, não é rádio, não é TV, não é equipamento de terminar a pregação do Evangelho, são pessoas, sou eu e você. Quanto tempo eu estou colocando na pregação do Evangelho? Quanto do meu talento eu estou colocando na pregação do Evangelho? Porque você tem talento, não tem? Não, eu não tenho. Todo mundo tem talento. Pastor, mas eu não sei dar um estudo bíblico, eu não sei pregar, não sei cantar. Sabe orar? Sabe orar? Se sabe orar, você tem um talento. Fui pastor numa igreja, eu lembro que nós tínhamos, no sábado à tarde, um grupo de senhoras, que na sábado à tarde, elas iam às 2 da tarde para a igreja, e ficavam das 2 às 4 orando, 2 horas por sábado, oravam. Pelo que elas oravam? Pelas pessoas que estavam dando estudo bíblico. Os outros irmãos que saíam, elas oravam por esse povo, que dava estudos bíblicos. Pastor, mas isso aí tem que dar estudo bíblico, orar não. Um dia um ancião meu, ele me contou assim, pastor, o homem era bom, ele dava 2, 3 estudos bíblicos por semana. Só que, geralmente no sábado. Só que naquele sábado ele tinha acabado seus estudos, tinha batizado o povo, e ele pensou o seguinte, é o primeiro sábado que eu não tenho estudo bíblico. Antes de procurar outro estudo, eu vou descansar nesse sábado, vai ser um sábado que eu vou ficar em casa. Estava chuvoso, era inverno, estava friozinho, ele disse, hoje eu vou dormir. E ele deitou para dormir. Bom, não estava errado, eu vou dizer que estava pecando, o cara deu estudo o ano todo, era um sábado no ano que ele ia descansar. Um sábado no ano. E ele deitou. Ele disse, pastor, eu não consegui ficar deitado. Eu ficava pensando, puxa, nesse momento tem senhoras orando pelo estudo que eu deveria estar dando. E ele levantou e saiu. Ele saiu da casa dele, dobrou a primeira rua à direita, vinha descendo um rapaz que fazia alguns anos que ele não via. Era vizinho, mas não se viam, tinham se mudado. Ele passou, eu voltei. Amigo, tudo bem? Eu voltei aqui para o bairro. Deixa eu perguntar uma coisa para ti. Tu ainda dá estudos bíblicos? Ele tinha, eu queria estudar a Bíblia contigo. Isso aconteceu, sabe? Ele estava deitado. Ele levantou porque se incomodou em saber que tinha alguém orando por ele. E ele estava parado. Oração intercessória. Você tem talento. Você sabe fazer pão feito em casa. Você sabe fazer comida. Você tem talentos. Use os seus talentos na pregação do Evangelho. Os teus tesouros, os seus bens estão sendo usados na pregação do Evangelho? Você está investindo eles na pregação do Evangelho? Pastor, eu devolvo meu dízimo. Amém por isso. Amém por isso. Seus 10% que Deus pediu. Mas você está dando aquilo de coração, a sua oferta, o seu pacto para com Deus, e investindo? Eu não estou pedindo aqui, e eu não estou pedindo nada para você, não tenho nem esse direito. Mas não estou dizendo para você que você deve fazer como Noé, que investiu 100%, investiu tudo que ele tinha. Quando veio o dilúvio, sabe o que Noé tinha como posse dele? Só um barco. Não tinha mais nada, ele vendeu tudo. Ele deu tudo, investiu tudo para a salvação. Dele e da família, não, de quantos quisessem entrar. Ele investiu tudo ali. Não estou dizendo isso, mas quanto você, por gratidão, coloca para o progresso da pregação do Evangelho? Quando nós devolvemos nossas ofertas, nossos dízimos, não sei você, mas eu oro, Senhor, me ajuda
de alguma maneira, a colaborar com o término da pregação do Evangelho nesse mundo. Essa é a minha oração. Eu sei que eu posso dar estudo bíblico, posso pregar, posso cantar, mas eu quero fazer mais. E a chance que Deus me dá de colaborar. Tem você colaborado com isso? Ele investiu tudo. Por isso ele entrou. Aqueles que não investiram seus talentos, seu tempo, seu tesouro, não entraram na arca. Mas o que me encanta não foi a salvação só daquela família, mas o que aconteceu depois. Olha só, Gênesis 8, verso 20. Gênesis capítulo 8, verso 20. Diz o seguinte: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofertou o holocausto sobre o altar. Noé não tinha nada, né? Tinha deixado tudo na pregação do Evangelho. Sabe o que ele fez logo quando desceu da arca? Primeira coisa, Patriarcas e Profetas, página 106, diz que a primeira coisa que ele fez quando desceu foi erigir um altar ao Senhor e oferecer sacrifício. Ofertar ao Senhor. Primeiro ato dele foi ofertar ao Senhor. Eu comecei a aprender um pouco mais agora do que é a adoração com esse homem. É colocar Deus em primeiro lugar. Ah, eu tenho tão pouco, o que eu vou ofertar ao Senhor? Esse homem não tinha nada, né? Nada não, né? Vamos analisar bem. Ele não tinha nada quando ele ofertou tudo. Agora ele tinha tudo. Porque o mundo todo foi dado a ele. Ele era filho do dono do mundo. Ele agora era quem administraria o mundo. Ele agora era o mordomo de tudo, assim como Adão. Ele estava ali com tudo à sua frente. Às vezes parece que nós não temos nada, né? Parece que temos tão pouco. Mas Deus está pronto a te dar tudo. Tudo. O que é esse mundo? O que representa nosso egoísmo, tão pouco que nós temos, vendo o que Deus nos oferece, que é a Canaã celestial. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se Noé fosse egoísta e tivesse medo de investir tudo que ele tinha ao Senhor, será que ele tinha entrado na arca? Será que se Noé não fosse um adorador, que tivesse o costume de ofertar ao seu Deus, ele teria entrado na arca? Será que eu e você, se nós não formos liberais, se nós não devolvermos nosso dízimo fielmente, porque Deus assim impede, se nós não formos ofertantes, pactuantes com o nosso Deus, será que eu consigo deixar o meu egoísmo de lado? Porque eu já falei isso no último sermão que eu preguei aqui. Não sei se você lembra. Eu e você, por natureza, somos egoístas. O ser humano é egoísta por natureza. Deus não precisa de dinheiro. Deus ele criou o processo do dízimo e da oferta para que eu e você deixemos de ser egoístas. Esse é o objetivo. Será que se eu for egoísta, será que se eu for muito apegado aos meus bens, às minhas coisas, ao meu dinheiro, quando vier a perseguição, será que eu vou deixar tudo e ir embora? Seja sincero com você mesmo. Será que eu deixo tudo? Quando vier o decreto dominical, dizendo que se você não trabalhar no sábado, você não tem emprego. Será que se eu for egoísta, eu vou conseguir vencer essa prova? Hoje é fácil não trabalhar no sábado. Ah, pastor, o senhor fala isso porque não trabalha na minha empresa lá, o pessoal cobra. Meus queridos, o pessoal cobra.
Mas se você for firme, se você for confiar em que Deus vai te manter, você será vencedor. Eu já dei meu testemunho aqui. Quando eu comecei trabalhando, quando eu tornei adventista, eu trabalhava numa empresa que eu tinha dificuldades com o sábado, e Deus mudou o horário da empresa, sem eu falar com ninguém. Tenha fé em Deus. Vai chegar um momento em que você terá que deixar tudo, mas será que você estará pronto? Será que estaremos preparados para essa crise que vem aí pela frente? Será que eu serei um verdadeiro adorador se eu não abrir mão de coisas que me prendem, se eu não deixar de ser egoísta? Nós precisamos falar de Deus, nós precisamos sermos fiéis ao nosso Deus, para que possamos enfrentar as crises que virão pela frente. A revista hoje, do Eventos Finais, falou sobre leis dominicais. E eu, para terminar, eu tirei 2 textos que falam, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, que de lá eu não consigo enxergar, mas eu vou pegar aqui. O grande ponto de controvérsia na história desse mundo é o sábado e o domingo. Olha só o que diz: na batalha a ser travada nos últimos dias estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa guerra o sábado será o grande ponto de controvérsia, pois no mandamento do sábado o grande legislador se identifica como o Criador do céu e da terra. O sábado também é um ponto de adoração. Mas será que isso vai ser fácil? Vai haver essa sacudidura. Não pense que todos os adventistas serão firmes em seguir adorando a Deus. Muitos desistirão de ser adoradores. Por isso que eu e você devemos nos tornar um verdadeiro adorador. Eu não devo trazer a falsa esperança para dizer que todos que estão hoje aqui dentro se manterão firmes quando haver o decreto, quando vier a perseguição. A vontade de Deus é que todos fiquem firmes. Mas talvez a pessoa que está do seu lado não fique firme. A questão hoje é se você está preparado, não quantos estão preparados. A questão é se você está pronto a enfrentar esse momento. Você tem lutado? Eu vi hoje que nos anúncios foi falado sobre a questão do Enem, né? Você viu isso? Você já fez o seu voto lá? Já votou? Deixa eu fazer uma coisa. Quantos aqui já votaram seu CPF, já votaram lá? Ok. Olha só o que diz a irmã White nesse texto aqui. Eu vou ler aqui O povo de Deus que guarda os mandamentos não deve permanecer calado nesse tempo, como se aceitasse a situação de bom grado. Há muitos que estão despreocupados e estão, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem: se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E, tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa de eventos, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Eventos Finais, página 123. Se você ainda não votou, por favor, vote. É a ordem divina. Não seja passivo. Isso também é adoração. Obediência, lembra? O plano de Adão e Eva foi obediência. Eu por um tempo, pensei que não deveríamos nos envolver muito nessas coisas. Pensei mesmo. Achava, não, tem que vir logo o decreto para que Jesus volte logo. Um pensamento bem adventista, né? Volte logo e acabe com essa tristeza do mundo.
Eu ainda quero que Jesus volte logo, em nossa geração. Quero ver Ele voltar nos próximos anos. Mas nós devemos fazer a nossa parte, nosso esforço, para que as leis dominicais, as dificuldades por causa da guarda do sábado, não sejam impostas sobre o nosso povo. E não tem, talvez, um momento mais fácil do que esse, do que nessa questão do Enem. Nosso povo, se nosso povo não se unir, mostra que a coisa está pior do que se podia pensar. Faça a sua parte. Não só nisso. Seja um adorador. Na obediência ao nosso Deus. Seja um adorador ao ofertar ao nosso Deus. Deixa eu falar um pouquinho para vocês e assim eu termino. E apelar ao seu coração. Conselhos sobre mordomia. Página 18 e 19. Fala o que é a oferta. A oferta é a melhor, a oferta, não estou falando de dízimo, não, por favor. A oferta é a melhor expressão de adoração. O texto diz assim, começa dizendo que o Senhor não precisa de nossas ofertas. Não podemos enriquecer com as nossas dádivas. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de suas misericórdias pelos esforços abnegados para passá-las a outros. É a oferta a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. E Ele não proveu outra maneira. Esse Ele não proveu outra maneira, para mim, é muito forte. A única maneira de demonstrar minha e sua gratidão a Deus é através da oferta. Adoração. Lembra a oferta? Abel, Noé. A única maneira de demonstrar amor a Deus. Você ama Deus? Sim ou não? A única maneira de demonstrar amor a Deus é através da oferta. Adoração. Adoração. Ou vocês acham que o povo gostava de sacrificar cordeirinho? Vocês acham que gostava de enfiar a faca no bichinho e matar? Não. O ser humano, cortar do cordeiro, não tinha. Mas era por adoração. A única maneira de demonstrar amor a Deus. Um dia eu pensei, quando li esse texto, pela minha vez, eu pensei assim, puxa, mas quando eu batizei, eu não demonstrei amor a Deus? Não. O batismo representa o amor de Deus para comigo. Mas aí a minha gratidão e oferta, minha gratidão e amor é através da oferta. Meu apelo hoje é que você seja um adorador até o fim. Provas virão, lutas virão sobre nós, provações, mas não deixe de adorar. A crise está aí, mas a crise só vem por um motivo: para que os adoradores sejam manifestos, para que os adoradores possam demonstrar sua fidelidade a Deus. Que o Senhor Jesus permaneça com cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus nos transforme a cada momento em um adorador. Eu gostaria de convidar aos adoradores dessa igreja a se colocarem de pé, que eu gostaria de orar. Feche seus olhos. Grande Pai que estás no céu, querido Deus, muito obrigado, Senhor, por ser um Deus de amor. Um Deus que se preocupa e se dedica a cada um de nós. Hoje nós vemos, Senhor, que o grande conflito está bem claro aos nossos olhos. E a luta é pela adoração, Senhor, de cada um que está aqui dentro. Nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor, queremos Te adorar, queremos ser obedientes na adoração. Queremos, Senhor, assim como foi com Abel, independente das consequências, assim como foi com Noé, Senhor, mesmo sem nada, naquele momento que eu coloco
pé em terra seca, que eu possa, Senhor, te adorar através dos meus talentos, do meu tempo, dos meus bens. Que eu possa ser fiel a Ti, Senhor. Eu quero hoje, como cada adorador que se colocou de pé nessa igreja, pensar, Senhor, em ser um pactuante, um ofertante a Ti. Lemos na Tua palavra, no Espírito de Profecia, que a única maneira de demonstrar gratidão a Ti é através da oferta. A única maneira de demonstrar amor a Ti é através da oferta. Então queremos, Senhor, ser ofertantes a Ti. Queremos ser adoradores. Não somente hoje, em tempo de paz, mas queremos ser adoradores até o fim, até a Tua volta, Senhor, para que possamos continuar em adoração eternamente nas mansões celestiais. Abençoa cada um aqui, as famílias representadas, e permanece, Senhor Jesus, com cada um de nós. Amém. Após essa linda mensagem, nós cantaremos o louvor Permaneça em Mim. Que Deus te abençoe e tenha um bom restante de sábado. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em